Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, seu programa de debates noturno, sempre nos canais 24 e 524 da NET. Não deixe de nos acompanhar tanto pela televisão quanto pelas redes sociais, lembrando que a RDC TV é uma emissora multiplataformas e você pode assistir também através das redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Twitter e no nosso site. Você pode mandar a sua mensagem no live stream do Facebook e ela vai aparecer na sua tela aqui embaixo. E se você mandar a mensagem pelo WhatsApp, que está aparecendo neste momento, nós vamos lê-la aqui dentro das possibilidades do programa no nosso tablet. Então contribua, mande a sua pergunta, mande a sua consideração, faça a sua provocação, a sua interatividade, a sua participação é muito grande, muito importante para nós. Nós sempre estimulamos o nosso público a participar do nosso programa, a participar da nossa mesa. Lembrando também que o Cruzando as Conversas fica disponível nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube, na íntegra, para quem não pôde assistir no momento da sua transmissão. E se você está acompanhando através das redes sociais, nós convidamos você a curtir, a compartilhar, a comentar, em suma, a replicar esse programa para que ele se torne cada vez mais bem assistido e repercuta com um número maior de telespectadores. Muito bem, senhores. Hoje nós temos um assunto que é do interesse de todos, mas que tem sido pouco abordado, que é sobre as empresas simples de crédito. Isso é uma esperança para o pequeno empreendedor. Nós vamos falar sobre a lei complementar número 167 de 2019. Ela dispõe sobre empresas simples de crédito e altera a lei 9.613 de 3 de março de 98, a lei número 9.249 de 26 de dezembro de 95 e a lei complementar número 123 de 14 de dezembro de 2006 para regulamentar a ESC e instituir o Inova Simples. Então você que é empreendedor, você que é empresário, você que está buscando aí fazer um investimento, gerar empregos, preste atenção hoje no programa porque vai dizer muito a respeito disso para você. Para falar sobre esse assunto, nós temos 4 especialistas da área. Nós temos o advogado e membro do Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, Alexandre Neves. Também o presidente do Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil, Factoring do Rio Grande do Sul, e o sócio da primeira AS do Rio Grande do Sul, Márcio Aguilar. Contador e consultor tributário, Diogo Chamum. E o presidente do Instituto Brasileiro de Empresas Simples de Crédito, Roberto Pereira. Também gostaria de agradecer enfaticamente a Ana Paula Medjolaro, que está aqui conosco hoje nos estúdios da RDC TV, por ter intermediado a execução deste importantíssimo debate, que eu acho que vai ser muito útil para todos. E eu quero começar esse programa mandando um abraço para o nosso querido Beto. Hoje foi o último dia dele aqui na RDC TV. O Beto foi uma das primeiras pessoas que eu conheci na emissora. E a vida é feita de ciclos e eu desejo ao Beto todo o sucesso do mundo, porque se trata de um grande profissional que eu tenho absoluta certeza vai fazer falta para todo mundo aqui. Um abraço, Beto, sucesso e vamos ficar com saudades. Muito bem, senhores, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui no programa. E eu vou começar pelo Márcio Aguilar, que ele comentasse aí e desse a sua visão geral em relação a essa legislação que está se colocando aí, e que pode trazer uma nova esperança para um ambiente de negócios aí que tem 14 milhões de desempregados, 13 milhões de desempregados, 14 milhões de desempregados, e eu gostaria que ele falasse objetivamente como é que a legislação pode ser sentida no mercado consumidor, na geração de novos negócios, em suma, este contexto todo. Bem-vindo, Márcio. Tudo bem, Guilherme. Primeiro, obrigado pelo convite. Cumprimento aqui os meus companheiros de mesa, doutor Alexandre Neves, nosso consultor jurídico, doutor Diogo Chamum, parceiro de longa data, consultor tributário e o presidente do primeiro Instituto Brasileiro de Empresas Simples de Crédito. E abordando diretamente o tema, o legislador foi muito oportuno no momento em que tem uma guinada aí, nova na economia brasileira de incentivo ao empreendedorismo. O legislador inovou trazendo
aquela que nós denominamos ESC, Empresa Simples de Crédito, que é uma empresa, literalmente, com conceito simples, que nós podemos falar para o nosso telespectador que é o empreendedor tendo o seu próprio banco, fazendo uma analogia, uma comparação em relação ao sistema financeiro. Você, pequeno empreendedor ou médio empreendedor que detém o recurso disponível no sistema financeiro, recebendo uma taxa módica de retorno, pode alocar esse recurso de forma profissional dentro de um CNPJ e emprestar esse recurso a um outro CNPJ, a uma MEI, a um microempreendedor, a uma empresa de pequeno porte ou a microempresa optante pelo Simples, valores, ou seja, pode emprestar, pode financiar e pode fazer desconto de títulos de crédito a uma taxa livremente pactuada. Ou seja, a possibilidade de que nós venhamos a colocar recursos na economia de uma forma célere, simplificada, rápida, observando evidentes critérios de observância na análise de concessão. E isso nós enxergamos que é um novo modelo de negócio que está no Marco Zero, mas de acordo com o Sebrae, se prevê aí o movimento nos primeiros 12 meses na ordem de 20 bilhões de reais na economia. 20 bilhões de reais? 20 bilhões nos primeiros Com base 12 meses. nessa lei complementar aqui agora que ela está sendo instituída. Para você ter uma ideia, eu posso te dar um exemplo prático. A lei complementar é de 24 de abril. Em 12 de junho último, nós tínhamos constituídas no Brasil 55 ESCs. O número que me chega hoje é em torno de 62 empresas. É praticamente uma empresa ESC constituída por dia. Dos mais número variados. Impressionante para um novo modelo que surgiu agora, que é rápido. Quer dizer, há uma demanda enorme por parte do mercado. Há uma demanda enorme e essa demanda enorme pode se multiplicar várias vezes se nós conseguirmos levar o conhecimento estruturado, o conhecimento de como se opera, de como se estrutura, de como se realiza a operação do seu destinatário final. Eu acho que esse debate aqui vai ser bastante produtivo, vai ser bastante amplo. Eu deverei trazer aqui o primeiro exemplo de operação de ESC formatado aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos 2 operações hoje realizadas no Brasil, uma em São Paulo, que foi a operação pioneira, a segunda operação firmada no dia de hoje aqui no Estado. Então, nós já temos 2 cases que poderíamos discutir amplamente aqui nesse debate. Falo aqui em nome de uma estrutura sindical, que representa 240 empresas de fomento mercantil, mas falo aqui também em nome de uma universalidade de pretendentes a colocar seu recurso para o mercado e uma infinidade de número de tomadores possíveis e futuros deste capital que deverá vir com custo acessível, simplicidade na confecção e muita agilidade aí para que a gente consiga retomar o crescimento do país. Muito bem. Alexandre Neves, é um prazer recebê-lo também aqui no programa. Bem-vindo, boa noite. A sua avaliação dessa legislação? Essa lei começou a ser gestada lá em 2013 e era uma ideia exatamente de fazer na época aquilo que foi chamado de mini banco. Que é o quê? É como acontece em outros países aí da comunidade europeia, nos Estados Unidos, que o recurso fique no seu próprio município. E viabilizar que pequenos investidores, ao invés de ter aquela prospecção, aquela capital parado ali em aplicações de pouca rentabilidade, possam usar no financiamento dos seus pares, micro e pequenos também, dentro da sua região. Tá? Também, à época, eu particularmente fiz esse estudo com relação aos índices de concentração bancária. O Brasil tem índice de concentração dos 4 maiores bancos que beiram um absurdo. O risco sistêmico, enfim, é altíssimo. Então, Foi o efeito deletério do Proerd. Na verdade, o que acontece? O banqueiro central, há muito tempo, ele entendia que menos bancos, né, mais fácil o controle. E houve uma mudança nos últimos anos, onde se viu o risco da concentração bancária e o sistema absolutamente justo. Eu, enquanto advogado de banco há mais de 20 anos, uma concentração injusta. Porque o que acontece? O sistema financeiro oficial, ele capta de todo mundo, certo? Desde o pequeno, poupador, investidor, os mais humildes, só que ele empresta somente para alguns. Então, tem um brocado aí no setor que fala que bancos oferecem prata a quem tem ouro. Tá? Ou seja, banco oferece empréstimo para quem não precisa. O micro e pequeno já vem de longa data, sem acesso ao crédito. Nós temos aí 95% ou mais das empresas no Brasil constituídas por micro e pequenos.
dos quais somente 20%, quando conseguem linha de crédito bancária, conseguem através do cheque especial ou do cartão de crédito Que é feroz, né? taxas de Cruel. 300% ao ano. Em março de 2019 fechou 322 cartão de crédito, 299 cheque especial. O que inviabiliza qualquer pessoa que tome recurso a essa taxa, com certeza vai ter um insucesso. Então, esse é o objetivo da ESC, viabilizar o acesso de recursos ao pequeno, ao microempreendedor, aquele que precisa do amparo, muitas vezes. Aqui também, enquanto consultor do nosso sindicato de fomento mercantil aqui do Estado do Rio Grande do Sul, a gente observa o microempresário, o pequeno empresário, ele tem no nosso setor um conselheiro, ele tem um amigo, ele conversa com a gente sobre as dificuldades que ele enfrenta. E muitas vezes ele não consegue nem conta num banco. Uhum. E eu acho que é importante ressaltar o seguinte, é sempre o pequeno microempresário que enfrenta os maiores desafios. Porque as grandes empresas, elas têm estruturas, elas têm departamento jurídico, elas têm... Enfim, ela tem o arcabouço necessário para lidar não apenas com a burocracia, mas com a legislação. Já o pequeno, não. E ele não tem nem a capacidade de ser financiado, de se financiar ou de obter, de alguma maneira, um mecanismo sustentável de giro de recursos para que ele possa implementar as suas ações. Ou seja, a vida dele é uma desgraça no país. Veja que a Lei Complementar 167, ela complementa exatamente o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Né, que é seguindo uma regra da Constituição que esse setor terá um tratamento diferenciado pelo próprio arcabouço da Constituição, de tão importante que ele é. Apenas um dado estatístico de 2017, para cá, 85% ou mais das novas empresas que nascem, e está aí o Diogo que não me deixa mentir, são MEI, microempresários individuais. Lembrando também que a própria relação de emprego mudou. Nós tivemos aí recentemente a alteração da CLT e hoje as pessoas têm procurado trabalho. A relação de emprego no mundo inteiro mudou. Né? Então, a tendência é migrar realmente para o microempreendedor. Nós identificamos ali uma proteção ao microempreendedor, que se refere inclusive à própria Previdência Social, né? E a readequação de toda a estrutura empresária depois da crise de 2015 e 2016, onde as empresas em recuperação judicial, né, levaram tantas outras também à recuperação, e todo o arcabouço empresário teve que se readequar, né, fazer um downsizing e se aglomerar e se reestruturar dentro do microempreendedor individual. Mas isso abarca os microempreendedores individuais, essa legislação? Também se insere a eles? O foco é microempreendedor individual, empresa de pequeno porte, todas aquelas que estão dentro do Simples, dentro do Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Aliás, tem muita gente que criou Simples, tu mencionaste muito bem isso. Todos eles poderão... Estando enquadrado como dentro do Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, é o nosso alvo. Esse é o foco da Empresa Simples de Crédito. Muito bem. Vamos aqui com o contador e também consultor tributário, Diogo Chamum. Diogo, seja muito bem-vindo. Boa noite. Prazer recebê-lo. Boa noite, Guilherme. Boa noite aos colegas aqui de bancada. Eu acho, primeiro, é um grande prazer participar desse debate, porque a gente, como atua na área tributária, na área contábil, a gente sempre é o mensageiro da notícia ruim, para não dizer o mensageiro do inferno, né? Então, o contador é aquele cara que faz o cara ter arrepio, né? A gente tem uns jargões que dizem que também é o mordomo, porque sempre leva a culpa, né? Mas, de qualquer forma, eu acho muito interessante esse debate e importante, porque está se trazendo uma modalidade que visa, primeiro, simplificar a concessão de recursos para os pequenos. Como foi bem dito aqui, o público-alvo são os pequenos, são os MEIs, as empresas do Simples, de pequeno porte e as microempresas. Então, essas empresas, como disse o Dr. Alexandre, elas não têm acesso ao crédito normal. Então, elas vão conseguir ter esse acesso. E aí, dentro dessa loucura, esse manicômio tributário que é o Brasil, né, que é a área onde eu milito, a gente vê uma facilitação para essas pequenas empresas que nós, na nossa área profissional, a gente atende a mais de uma centena de empresas e a maioria delas pequenas, tem essa dificuldade. E são empresas que é um segmento que pode fomentar a nossa economia. A gente pode ver um pouquinho mais além do que simplesmente a ação de disponibilizar crédito para os pequenos. E no sentido tributário, a lei ela traz particularidades, né, para ser atendido, para o investidor poder disponibilizar o recurso, e também outras situações que não são mencionadas na lei que seguem a regra geral.
Aí dentro aqui do possível, no decorrer do programa, a gente detalha um pouquinho mais a respeito dessa parte fiscal, tributária, burocrática, talvez chata, né, para a maioria do público. Né? Bem, Roberto, seja muito bem-vindo também ao programa. Boa noite. Boa noite, Macalossi. Boa noite aos colegas de bancada. Primeiro, Macalossi, eu queria dizer da satisfação de termos essa oportunidade de podermos debater, de levar esclarecimento aos teus espectadores. Né? E eu queria começar justamente pela questão do Instituto, né? Porque pelo advento da ESC, se demandou muitas necessidades de informação e até mesmo de formação, né? E é justamente em cima disso que nós vimos uma oportunidade, que a minha origem, eu tenho empresa de fomento mercantil, continuo tendo, vamos estruturar uma ESC também, né? Mas independente disso, nós resolvemos então estruturar um instituto para levar conhecimento. Já estamos começando agora com um grande evento, né? E esses eventos não só em capitais, mas queremos também fazer no interior dos estados, justamente para aproximar, sim, o novo operador da empresa simples de crédito, mas também aproximar o tomador de crédito. Que hoje o sistema financeiro, como já foi dito aqui pelos colegas da mesa, o sistema financeiro vira as costas para esse pequeno empreendedor. E ele virando as costas, ele causa uma dificuldade tremenda para esses empreendedores. E o objetivo do ESC, do IBESC, é justamente facilitar este relacionamento, aproximar o tomador do emprestador do crédito, daquele que tem o dinheiro. Então, essa é a ideia e ao longo do nosso bate-papo aqui, nós vamos poder esclarecer da mesma maneira que o nosso colega contador falava de levar notícias ruins, mas, na verdade, quando tu tem uma boa assessoria, quando tem um bom contador, tu acaba podendo gerir melhor os negócios. E o IBESC nasce com essa vontade, com essa aptidão de justamente levar esses esclarecimentos. Márcio, vamos voltar para ti. Eu gostaria que tu explicasse como é que vai funcionar de fato essa nova legislação, como é que as pessoas poderão utilizá-la para capitalizar os seus negócios. Deixa eu voltar um pouquinho assim. O que a lei traz? A lei traz ela delimita qual é o objeto social, ela identifica que o empreendedor pode fazer 3 tipos específicos de operação, ela delimita qual é a remuneração do empreendedor, que é a taxa de juros prefixada, ela traz um critério de territorialidade, ou seja, a ESC poderá operar no município em que ela está sediada e nos municípios limítrofes. A lei também estabelece lá um critério de validação da operação, que é o registro, e define o regime tributário. Bom, de mão de todo esse arcabouço de informações, nós temos que ter ciência que outorgar crédito, dar crédito, é uma arte em termos de Brasil, em função do risco. Mas operar com o micro e pequeno empreendedor, pela experiência que nós já temos, pela EPP e pela microempresa, a gente vê que o perfil de faturamento versus o perfil comportamental desse empresário é um perfil que tem pouco problema de crédito. É um perfil que respeita o crédito, que necessita de ter o nome limpo para fazer a prospecção do fornecedor, para que possa gerar o seu produto, às vezes alheio ao sistema financeiro. Eu vejo, né, partindo depois da questão da estruturação, eu vejo que essa estrutura ela vai ter 2 momentos. O primeiro é esse, do debate inicial, do fundamento e do início. O segundo momento é o crescimento, na medida em que nós entendermos que essa demanda, que é o destinatário, ele está fora do sistema de crédito oficial. O MEI, a EPP, a microempresa, ela utiliza hoje, dentro do cenário nacional, poucos produtos. É o cheque especial, é o cartão de crédito, ou às vezes é um capital de giro com custo elevado. O perfil, que é a ideia do legislador, é permitir que eu, enquanto empreendedor, detentor de um recurso que me é disponível, eu coloque uma ESC para atender a pequena região que eu atuo. Para atender ali o pequeno comerciante, a pequena costureira, o pequeno padeiro, o pipoqueiro, aquele cidadão que eu conheço o histórico dele, tenho relacionamento e consigo, por análises pontuais, vislumbrar a possibilidade de ter uma relação sadia com menor índice de inadimplemento. E esse índice de inadimplemento, ele é lastreado em alguns elementos. Primeiro, análise pontual, que é aquela que todos fizemos para quem concede crédito, mas segundo é o crédito no olho a olho, face a face. É saber... Confiança. Confiança.
Eu Mas acho que é diante essa de uma, que entra aí eu na vou fazer uma conversa. provocação. Diante de um cenário onde nós temos milhões de endividados no país, não é um pouco temerário? Quer dizer, as pessoas vão se sentir estimuladas realmente a acreditar na capacidade dos outros de pagarem as suas contas, as suas dívidas? O fato de elas estarem aí buscando um financiamento que elas vão ter que daqui a pouco desembolsar recursos para quitar? Vou te dar um exemplo prático da primeira operação que nós elaboramos hoje. Nós elaboramos uma operação com uma empresa, uma microempresa, que há poucos dias há pouco tempo passou por uma desestruturação interna por ocasião de uma ruptura societária, gerou inadimplemento nas pessoas físicas, mas a pessoa jurídica é uma empresa. Vamos abrir, é uma empresa, é uma padaria que tem a melhor confeitaria de Capão, que tem uma grande aceitabilidade, e o meu cliente lá, meu novo cliente, não tinha acesso ao sistema financeiro. Precisava ampliar a sua demanda de produção, precisava comprar um novo forno, ia parar algumas arestas e não conseguia encontrar esse sustentáculo dentro do mercado financeiro. R$ 8.500 faz muita diferença para ele que quer desenvolver um novo insumo para a sua produção. Esse é o valor do Esse crédito é o valor da que ele primeira recebeu. operação. Esse é o valor do crédito. Perfeito. Vai pagar em 10 parcelas, ajustou isso dentro de um perfil de análise que nós analisamos, mas principalmente em função de conhecermos o empreendedor e sabermos da sua correição enquanto cidadão, enquanto pessoa daquele núcleo social, daquela polis. E é isso que vai mudar na ESC. A gente vai mudar o conceito de crédito, o conceito de valorar quem é o tomador. É aquela cidadã que tem lá uma pequena malharia, que precisaria comprar uma máquina de costura, é o pequeno artesão que precisa de uma máquina, é a manicure que precisa de uma autoclave para fazer a limpeza do equipamento, de valor minorado, mas que você convive diariamente, diuturnamente com ela. Eu acho que esse é o grande espírito da legislação. E esses recursos saem da onde? Privados. São privados. A legislação, ela obriga, ela determina que quem for empreender como essa tem que ter disponibilidade de recurso próprio. Eu não posso captar direta ou indiretamente. Eu não posso fazer a tomada de recurso da poupança popular, ou do cidadão, ou do amigo, ou do parceiro. Macalossi, até se tu me permite, Vamos lá, eu queria... Aqui a gente pode fazer essas... Claro, com Eu queria certeza. fazer uma pequena Vamos girar a colaboração, sabe? Até a tua preocupação, ela é justa, ela é correta, em Eu vou questão dizer- de liquidez, Vou sabe, do dizer mercado. por que da minha preocupação, Roberto. Porque o Brasil viveu durante os últimos anos uma política de fartura de crédito. E isso gerou uma bolha gigantesca. E Sim. nós estamos pagando o preço dessa bolha. E justamente, Então, mas isso me causa- eu acho importante o instrumento, mas eu acho que é importante que nós examinemos a fundo a questão Sim. para que fique claro que não se trata da mesma coisa que nós vimos Sim. no passado recente. Macalossi, levar crédito pura e simplesmente pode acabar, em algumas situações até acaba acontecendo, justamente isso. O empreendedor precisa de um recurso, mas não só do recurso que ele precisa. Ele precisa ser orientado qual é a melhor forma de tomar, a melhor forma dele pagar. Certo? Porque muitas vezes o pequeno, desprovido até daquele conhecimento financeiro, que é o caso da maioria, ele acaba sendo mal orientado. Quando ele consegue, muitas vezes ele é mal orientado. Então, já no nosso caso de ESC agora, e a maioria certamente serão ex-proprietários de factory, nós não só disponibilizamos recursos, mas como também nós orientamos ele. Se isso Faz realmente... uma espécie de consultoria, no Com caso. certeza, com Não se certeza. cobrará por isso. Mas deixa eu fazer uma colocação antes de passar a palavra ao Alexandre. Você falou que nós tivemos um período no Brasil com o crédito farto. Mas o crédito para a pessoa física fortalecido com foco no consumo. Nós estamos dando crédito hoje para o pequeno empreendedor alocar na sua estrutura operacional, na sua estrutura de negócio, com vistas a gerar emprego, gerar renda e aumentar a sua oportunidade, a sua capacidade negocial. Então quer dizer que dá para dizer que aqui é um diferente. crédito produtivo. Exatamente. Com certeza. Exatamente. Dá para chamar assim. Aqui antes era crédito para a pessoa comprar um DVD, a geladeira. Pronto, não sei o mas que era e tal. justamente Agora não é essa mais linha. assim. Agora, Não. isso aqui você Tu tem está fazendo crédito uma linha para de crédito consumo. para Tu tem crédito para consumo. Pra Tu produção. tinha crédito para consumo, agora para produção tu não tinha. Agora vai passar a ter. O governo entendeu bem essa parte aí. Lembra do teu tempo de direito na UX? Súmula teleológica de São Tomás de Aquino. Uma cabra tem filho, dinheiro não tem filho. O crédito é uma excelente ferramenta, tá? Para a produção. Então, qual é o objetivo da ESC? Nós tivemos aí
um crédito absurdo, né, para o consumo, veículo, casa própria, a televisão, equipar a casa. Absoluta, total irresponsabilidade. Tá aí hoje, a maioria das famílias brasileiras estão endividadas até a peruca. Então, quando a gente fala de ESC e quando a gente fala dessa linha de financiamento, de crédito, é sempre focado naquilo que o Brasil abandonou há mais ou menos uns 20 anos. Bem de capital, bem de produção. Um financiamento, e como o Márcio falou, uma autoclave, uma máquina de costura, uma caminhonete, uma injetora de plástico, porque o que acontece? De novo, seguindo aquela linha, tradição que o banco empresta para quem não precisa. Um Finame, né, um BNDES. Qual é o microempresário que tem acesso a um Finame? Não existe essa linha de crédito. Né? Ele fica olhando que nem o cachorro. Muito menos ao BNDES. O BNDES virou o grande apadrinhador dos grandes empresários. E a gente olha o investidor, a gente olha aqui... Meia dúzia de grandes. O produtor, a gente olha o empresário olhando que nem o cachorro olha para o frango de padaria. Ele olha aquele equipamento novo na loja, na indústria, ele quer comprar, ele faz o cálculo, ele soma a folha de pagamento, soma o imposto, ele soma o que ele está devendo de cheque especial, ou ele tenta uma linha de financiamento, o que se pede de documento para ele não consegue nem começar. Né? Então ele acaba abandonando aquele sonho do bem de produção, um bem de capital, né, em detrimento de um crédito que ele não tem. Então esse é talvez o principal objetivo, lembrando, o crédito é uma excelente ferramenta para a produção. Somente a produção gera riqueza. Então, a pergunta da nossa preocupação com inadimplência. Se o crédito é consciente, bilateral, eu vejo que existe uma enorme mitigação de risco. Porque a pessoa ela não está pagando um crédito de consumo. Ela está pagando uma ferramenta essencial, na maioria das vezes, para a sua linha de produção e extremamente bem valorizada, porque é um setor empresário que começa agora com recursos próprios, que consegue olhar para onde as instituições oficiais não têm nem interesse e nem capacidade política de atender, que é o micro e pequeno empresário. Não tem capilaridade, né? Ele não chega lá por não ter uma motivação de política de crédito para fornecer ao pequeno. Eu vê, por exemplo, em termos, mencionasse o BNDES, né? O BNDES ficou aí, nos últimos anos, dando dinheiro para Ike Batista, OAS, Odebrecht, JBS, os campeões nacionais. E eles todos estão hoje na situação de penúria. Por exemplo, a Odebrecht está absolutamente quebrada, pediu recuperação judicial. Qual vai ser a capacidade da Odebrecht de quitar os financiamentos que obteve por parte do BNDES? O senhor Ike Batista, que quebrou o Grupo X hoje, virou piada internacional, também 6 bilhões de reais devidos ao BNDES, que lhe foram emprestados. Esse dinheiro não serviu para gerar crescimento para o país, serviu para gerar o capitalismo de risco 0 para 2 ou 3, aí que foram escolhidos os barões do capitalismo nacional. Enquanto os verdadeiros capitalistas, que são esses pequenos empreendedores, foram abandonados à própria sorte. Claro, alguém veio dizer assim, nós criamos uma legislação que permite a criação de micro e pequenas empresas. Sim, mas você permite a criação, mas você não dá sustentabilidade. Sim, tem que financiar essa. Deixa eu até fazer uma contribuição. Vamos lá, Diogo. Sim, a questão primeiro que se criou uma lei para simplificar, que são essas as micro e pequenas empresas, que foi perdendo o fôlego no decorrer do tempo, tanto em questão de custo fiscal, quanto em questão burocrática, de burocracia. Em relação ao ESC especificamente, a gente está vendendo e comentando aqui facilidades, mas é evidente que isso tem todo um controle. Então, qualquer pessoa física com recursos pode constituir uma ESC. Para isso, ela vai integralizar os recursos que pretende disponibilizar como capital social. E cada vez que quiser aportar mais recursos próprios para circular e para emprestar mais esses recursos, tem que fazer uma alteração de contrato e aumentar seu capital social. Então, existe um acompanhamento e um controle. E outro esclarecimento que é importante nós fazermos nessa questão de controle na área fiscal é que essas ESCs, elas são empresas com tratamentos muito parecidos com empresas comuns. Então, elas têm obrigações a serem cumpridas. Por exemplo, existe hoje o grande boom na área tributária, que são os SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, que são arquivos eletrônicos que as empresas têm que informar para a Receita Federal, de vários segmentos. E isso a ESC tem que cumprir também, porque ela é uma empresa que, por lei, não pode ser do simples, que são essas mais de uma tributação de um sistema menos complexo, e por isso tem que cumprir essas obrigações acessórias. Então, a facilidade para o tomador, o pequeno,
Mas o investidor que vai constituir a sua ESC tem que ter uma série de cuidados e recursos próprios. Seria esse o aspecto que daria essa segurança, porque não é uma coisa solta. Não é agora eu quero emprestar, vou emprestar e vou dizer que sou uma ESC. Ou vou constituir uma ESC e vou botar dinheiro a meu bel prazer. Não, eu tenho que seguir alguns ritos e alguns procedimentos para eu poder ficar enquadrado nessa lei que agora aí foi E a primeira aprovada, informação, Alexandre, importante é que a ESC não vai operar pessoa física. Ela não é crédito destinado para a pessoa física. Ela é crédito Isso que eu acho importante, a diferença tem que ser apontada. CNPJ para CNPJ. Outra razão importante é que ela não está afeta ao Banco Central. Ela não é uma atividade regulada, uma empresa comercial como qualquer outra. Então, a gente deve observar regras que a própria lei traz, mas ela não depende de nenhuma regulação de um órgão externo. Não é isso, doutor? Exatamente. E outro ponto que eu iria colocar, e nós começamos na antessala aqui, me perguntou, essa empresa simples, ela é simples, mas é complexa ao mesmo tempo. Ela é simples pelo objetivo social dela, mas ela não é tão complexa assim na medida em que nós tivemos cultura e nós tivemos capacidade de compreender o que o legislador quis e capacidade de acompanhar o mercado. Veja que o SEBRAE é o grande apoiador, por própria determinação legal, é o grande apoiador desse novo ferramental. E o SEBRAE, na minha avaliação, vai ter uma responsabilidade muito grande e uma qualificação maior ainda de tentar aproximar quem tem disponível daquele que precisa. Se nós conseguirmos hoje ter uma teia de um lado que se interesse pelo segmento e do outro ter o cruzamento da informação de quem tem para quem precisa, nós vamos acelerar. E concluindo assim o raciocínio, quando esse assunto foi trazido aqui para o Estado, a lei foi promulgada em 24, foi sancionada em 24 de abril. de janeiro. 24 de abril. 26 ou 27, o AFIF deu uma entrevista aqui para as mídias locais. E eu faço essa ressalva porque o teu programa tem um efeito sobre esse aspecto muito importante que é informativo. E quando ele informou da lei e dos efeitos da lei, da capacitação da lei e da finalidade, a crítica foi a seguinte: então vocês estão regularizando o AJ agora? O AJ foi regulado. Você deixou de ver para que a lei serve, para a finalidade principal dela, para trazer um segundo pejorativo. Exato. Tu pega um termo pejorativo e tu destrói uma lei que é importante. Assim como, por exemplo, a legalização do lobby. O lobby é uma palavra que é malquista no país. Mas a ideia da legislação que regulamentaria essa atividade, ela é importante. Nos Estados Unidos, o lobby é uma coisa natural, não há por que não haver uma regulamentação nesse sentido que permita empreendedores obter recursos. É que ganhar juro no Brasil é crime. A gente tem a concepção, se você remunerar... Empréstimo do Brasil nunca foi vedado. Foi vedado, doutor? Nunca. Desde 1916 nós temos o mútuo federatício. O que é vedado é a cobrança de juros acima de 2% ao ano. Sim. Exatamente. Por favor, Alexandre. Só para complementar com relação a esse comentário que o presidente falou, é muito importante porque existe um grande desconhecimento, inclusive da própria figura do AJ. Então vamos lá, duas questões rapidinhas. Sabe o que é o AJ? O AJ, na cabeça das pessoas, é aquele sujeito que está sentado no fundo de uma garagem, que tem dinheiro contado assim, debaixo do travesseiro e 2 meganhas atrás. Aí chega lá o pobrezinho e diz: eu preciso de 10 mil reais. Ele está aqui, tem que pagar até dia 30. Se não pagar até dia 30, vão lá os 2 meganhas, arrebentam com ele, estupram a filha, fazem um monte de maldade. Essa é a visão que as pessoas têm do AJ. Não é a legalização do AJ por um pequeno detalhe. Hoje, com relação ao AJ, se esse AJ aí, tirando o excesso da violência, se por acaso ele for aí interceptado, se ele for por acaso interceptado aí para a autoridade policial, ele vai responder por um delito que é o da usura, porque o recurso é dele, ele não está captando de terceiros. Se ele estiver, claro, com certeza outro crime haverá. A lei da ESC, ela traz do seu corpo 7 a 8 delitos. Ou seja, ela não é tão simples assim do ponto de vista do aspecto criminal. Traz 7 ou 8 tipos penais. Então, para o AJ, é muito confortável continuar AJ. Agora, se ele quiser se tornar investidor, ele tem algumas responsabilidades. O Diogo falou do SPED. Além do SPED, tem o ECD. Se o SPED é a lente de aumento com relação à empresa fisco, o ECD é o microscópio. Certo? Com relação ao aspecto criminal,
né? Colocar o agiota numa ESC. Impossível, porque ali ele tem como responsabilidade 8 ou 9, ou 7 ou 8 delitos. E para finalizar aqui, com relação a um termo que eu particularmente acho que um pouco inadequado com relação à ESC, que é chamá-la de microbanco. As operações são parecidas com as de banco. Mas por que ela não é um microbanco? Importante. Porque foi dito agora pelo presidente Márcio, a ESC não pode captar recursos de terceiros. Então, se faz um desconhecimento voluntário da atividade. O que é atividade bancária? Foi o que eu falei agora. O banco capta de todo mundo e empresta para alguns. E é exatamente a captação de recursos de terceiros de forma direta ou indireta que é absolutamente vedado na lei da ESC. É crime, e é um crime muito sério. Por que é um crime sério? Porque nós temos uma defesa, o bem jurídico tutelado, a poupança popular. Perfeito. Eu não posso brincar com a captação de recursos de terceiros. Só o governo pode brincar. Por isso que tem as regras e o sistema financeiro. E a última situação, também bem colocada, é essa situação de lidar com o dinheiro. Tá? Lembre-se lá, Deuteronômio 24:10. Né? Estamos tendo boas aulas. Tudo que trata do dinheiro na nossa cultura de raiz cristã já vem com culpa. Tá? A J, etimologia, adjundir, aquele que ganha muito. Num raio de 100 metros daqui eu tenho com certeza uma loja de carros. Esse sujeito vai receber o teu carro, o meu, de qualquer um de nós na mesa, por 30%, 40% abaixo da FIP. No outro dia ele lava o carro, passa lá um gimo com esse carro aqui era do Guilherme, só andou em Caxias do Sul, dia de frio ele não saía, coisa e tal, bota 10% da FIP e ele ganha rapidinho ali, 50% em cima. O imóvel é assim. O sujeito que compra confecção faz lá em Caxias do Sul, mas coloca lá tessuto italiano, veio da Itália, ganha horrores. Quando se trata de dinheiro, nossa, é um escândalo e a gente volta lá ao pecado e à culpa de lidar com dinheiro. E finalizo, e isso para a comunidade judaica, né? É uma causa ou uma consequência? Como que eles lidam com isso? Com muito mais facilidade, não entro aqui se é causa ou consequência, eu digo. Sigam, né, os banqueiros centrais e verão que sempre tem alguém da comunidade na liderança, pela facilidade de trato. O empréstimo, o mútuo federatício que já existe, que não era proibido, tem uma mensagem de veto do presidente Sarney no crime que trata, na lei que trata dos crimes financeiros nacional. Né? A facilidade de tratar com isso é uma excelente ferramenta, é fundamental para a produção, não pode ser visto como uma coisa pejorativa, separada, segregada das demais atividades empresárias. Não. Assim como o sujeito que instala a luz, que fornece vale-refeição, faz a limpeza, o sujeito do crédito também é fundamental, né, para o andar da carruagem da linha de produção. Se pegar países desenvolvidos, tem 200% do PIB revertido em crédito. O Brasil não chega a 80%. Acho que esse é um dado que tem muito a crescer. Segundo... E ainda centralizado. E ainda centralizado. A pergunta que se faz é, 5 bancos... Isso é a democratização do crédito, no caso. Com certeza. É a democratização e a pulverização dele. É a possibilidade de se acessar ele de forma rápida. Uma pergunta que eu faço, são 5 bancos. Qual é o percentual de micro, pequenas e médias empresas que tomam crédito no Brasil em relação a esses 5 bancos? Acho que é uma questão que você posta na mesa. Quando a gente fala assim, eu sempre faço 2 parâmetros aqui, investidor e tomador. Você falou agora há pouco em questão de risco. A lei ela inova também com a possibilidade de garantias para o empreendedor, o empresário do ESC. A lei defere ao empresário do ESC a possibilidade de estruturar a alienação fiduciária de veículos e de imóveis. E ainda me permita falar garantias pessoais. Sim, certo? Aval. Ou seja, você está dando ao empreendedor a possibilidade de alocar seu recurso, está alcançando a ele a possibilidade de contratar taxa com o tomador e ainda viabilizando a contratação de garantias adicionais para créditos que sejam um pouquinho mais longos ou que repercutam um valor um pouco maior. E veja que essa empresa simples de crédito, ela não é tão simples assim. Porque quando a lei diz, olha, você só pode operar até o limite do seu capital social, ela também diz, você só pode operar anualmente até R$ 4.800.000 de faturamento, de receita, que é diferente de volume de negócio. Então, nós teremos empresas pequenas, como também teremos estruturas maiores. Ela é simples até, né, Márcio? Mas é na maneira da concepção do crédito, né? Da maneira que a gente trata. Porque o crédito hoje, para esse tipo de empresário, ele não existe, ele não está disponível no mercado. E agora, com essa lei, com esse advento da ESC, o crédito vai estar disponível, vai estar acessível, com qualidade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, digamos. Eu sou MEI, por exemplo. Eu quero comprar equipamentos
para a minha atividade. Eu quero comprar uma câmera, por exemplo. Eu sou um MEI da área jornalística. Eu preciso comprar uma câmera. Perfeito. Como é que eu posso fazer para me tornar um ESC? Eu já sou um ESC? Não. Estou aqui fazendo... Tu é o cliente do ESC. Eu sou o cliente do ESC. O ESC é o investidor que tem recursos próprios que vai poder fornecer, disponibilizar o recurso. Vamos pegar o teu exemplo, tá? Então me explica como é que eu posso fazer. Eu sou um cidadão comum, eu quero saber como é que eu faço. Vou pegar o teu Como é que exemplo eu vou assim, de atrás quem está disso aí? operando. Digamos que você tenha 100 mil reais hoje disponível. Esses teus 100 mil reais estão... vamos simplificar. Eu tenho 100 mil, porque ele quer comprar a câmera. Ele é o Quer MEI. comprar. Então você tem 100 mil reais, o Diogo Chamu tem 100 mil reais, e ele... Vou comprar a câmera com um contador, imagina só a operação de risco. Por que não? Você não é o cara que melhor conhece a tua relação financeira? Com certeza. Não é o cara que tem teu extrato lá de endividamento? Com certeza. Então, ele resolve ser bom, eu vou atender o Guilherme. Ele vai lá, constitui rapidamente, porque é rápido constituir a empresa, e cumpre as obrigações acessórias que ele estabelece, e chega assim, Guilherme, quanto é que você precisa e qual é o prazo que você quer? Tem. De acordo com a tua capacidade de pagamento. Perfeito. Preciso de 10 mil reais em 12 parcelas, e aí a questão da precificação, que é a questão da taxa de juro ou dos juros remuneratórios, tá? Isso vocês vão ajustar de acordo com a rentabilidade que ele quer dar ao capital e de acordo com a tua capacidade de pagamento. E Não haverá uma legislação específica sobre isso. Não, a legislação já está vigente. É uma lei complementar. Macalossi, interessante, Não, é importante interessante isso aí que o Márcio, Nós está temos muitos falando. MEIs nos assistindo, provavelmente. Né? Só tem que ter um cuidado, né, Guilherme? Porque, às vezes, a estrutura do MEI ela é posta de uma maneira que atende à legislação, mas muitas coisas não estão abarcadas ali dentro. Daqui um pouco, o MEI tem limite de 81 mil reais por ano de faturamento. Aí daqui um pouco quer tomar um valor desproporcional a isso, porque quer comprar um outro equipamento, não encaixa, né? Porque daí o ESC vai analisar... Mas vamos lá, hoje em dia para um pequeno jornalista fazer alguma atividade, eu não estou aqui dizendo que eu vou montar uma concorrência para o programa, até porque a RDC tem uma baita estrutura. Mas eu estou dando um exemplo que pode ser inserido para o meu caso. Oportuno. Nós temos lá, o sujeito é jornalista, mas ele tem um canal no YouTube. Entendeu? E ele quer qualificar o canal no YouTube dele. Ele quer comprar um iPhone de última geração. Não, perfeito. Eu só fiz uma referência que claro, às vezes... não vai poder alugar um estúdio desse aqui, por exemplo. Né? Não, ok, mas ele quer, por menor, por mais simples que seja o equipamento que ele necessita, é o que ele demanda para tocar a atividade dele. E é o que a empresa, da estrutura e a do empresa, meio. isso, e a empresa simples de crédito vai fazer chegar esse recurso lá. E mais, não só isso, mas vai chegar também. Tu vai conseguir hoje comprar um equipamento que custa hipoteticamente 10, como tu vai pagar à vista, com o recurso da ESC que tu combinou direto com esse empresário da ESC, tu vai poder pagar 9. E eu vou ter um contrato com o cara? Com certeza, tu vai ter um contrato. É tudo documentado. Isso aí o doutor Alexandre pode esclarecer. São ferramentas, quando a gente olha assim, o nome simples, né? A ESC tem N ferramentas de controle. Tá? E uma delas é a obrigatoriedade de que todas as operações têm que estar contratadas. Óbvio, por escrito, ou na plataforma, enfim, mas elas têm que estar contratadas e mais. Esses contratos obrigatoriamente devem subir para uma ferramenta, para uma infraestrutura no mercado financeiro que a gente chama de registradora. Ou seja, esse contrato é feito entre as partes, vai para uma registradora para quê? Em pese o Bacen não regule a ESC, o Bacen ele tem acesso aos contratos para fim de controle estatístico e macroprudencial. Controle estatístico, rapidamente. As taxas de juros que são praticadas, né? Nós não podemos nivelar a taxa de juros. Vamos botar 25% de juros em cima, fica legal, né? Vamos lá. Mas na verdade, até ilegal não é, em função dessa lei não, mas acontece o seguinte, isso aí não é legal com o nosso futuro cliente. Nós o cara não vai querer. Não, de ele vai buscar uma outra vai facilitar, né? É a oferta que regula. O livre mercado, ele vai... Como vai regular. A ideia é ter muitas empresas disponíveis, você vai te adequar, se eu não conseguir ter a taxa que você precisa, quando eu falo taxa, são os juros remuneratórios. Tá com bem? certeza. Taxa de juro contratado. O meu concorrente poderá ter. Você está livre do mercado para fazer esse tipo de pesquisa. Márcio, e até não só a concorrência, como o Macalossi estava falando aqui, né? Mas uma coisa que é muito importante é que nós não queremos fazer uma única operação.
Nós queremos que ele cresça e continue tomando recursos sempre que for necessário. E se sendo necessário, como a gente tratou ele bem, ele vai voltar. Isso é uma tendência natural. Veja um exemplo, voltar de novo no Deixa exemplo. o teu exemplo depois, Márcio. Nós estamos estourando tempo aqui. Já pediram para que eu fosse para o intervalo e nós temos que cumprir. O programa está muito bom e o assunto é muito estimulante. E nós voltamos em seguida com o Cruzando as Conversas. Nós estamos falando aqui sobre empresas simples de crédito, esperança para o pequeno empreendedor, para investimento, para progresso e crescimento econômico. Nós convidamos você que está nos assistindo a acompanhar, mandar a sua mensagem, a sua participação. Cruzando as Conversas... me embaralhei. O Cruzando as Conversas volta em seguida. Tudo bem, estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas na RDC TV. Lembrando sempre que o Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Nós estamos hoje debatendo empresa simples de crédito que está sendo instituído através da Lei Complementar 167 de 2019. Se vocês querem aí o detalhamento da legislação, então 167/2019. Nós temos aqui na mesa hoje o Alexandre Neves, que é advogado e membro do Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Dá bala na agulha para outros temas aqui, hein, Alexandre? Podemos varar a noite. Pois é, né? Também o consultor tributário e contador Diogo Chamum, o presidente do Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil, Factoring do Rio Grande do Sul, sócio da primeira AS do Rio Grande do Sul, Márcio Aguilar, e o presidente do Instituto Brasileiro de Empresas Simples de Crédito, Roberto Pereira. Vamos lá, aqui tem uma mensagem do Valci, de Caxias do Sul. Ele pergunta: como posso participar do evento promovido pelo IBESC? Como eu devo proceder? Vamos lá. Macalossi, nós temos o site aí, www.ibesc.com.br. Entra lá, tem os caminhos certinho, pode fazer pagamento, inclusive depósito em conta do Instituto, ou até mesmo no cartão de crédito, simples como a gente está falando aqui. Perfeito. Então, qual que é o site? www.ibesc.com.br. Muito bem. O Paulo manda aqui: como MEI eu tenho conta na Caixa, mas tentei vários bancos até chegar na Caixa. Foi o menos burocrático para abrir a conta, mas sem nenhuma liberação de algum tipo de crédito. Isso há 5 anos. A única coisa que me ofereceram é a compra de máquina de cartão de crédito. Poxa vida, hein? Materializando os Poxa exemplos vida, aqui, nós só compramos uma máquina de cartão de crédito. Essa é a realidade de todos os pequenos empreendedores. Em contrapartida, deve ter assumido lá uma tarifa bancária, manutenção de conta. Isso. Deve ter tido uma série consórcio. de outras rúbricas aí. Mais um comentário aqui da Maria. O assunto é muito interessante, eu acho oportuno e uma excelente ferramenta para o crescimento e estímulo às pessoas que têm ideias inovadoras, mas não têm recursos. É oportunidade que o Brasil tanto precisa. É isso aí. Bem, Márcio, eu tinha lhe interrompido antes, você ia dar um exemplo. Não, eu sempre, como a primeira operação aqui do Estado, eu sempre pego lá a relação que nós queremos. Vou dar o crédito ao tomador, que é a padaria do Guguinho em Capão da Canoa, e hoje, quando nós formalizamos o contrato, ele disse: olha, eu já estou pensando em mudar a fachada. Só vamos por etapa, vamos botar o forno, depois nós mudamos a fachada. Mas por quê? Pela celeridade e pela simplicidade como as coisas aconteceram. Né? E a gente tem que fomentar essa ideia do ponto de vista do crescimento econômico. Quando você gera emprego, quando você gera renda, você acaba fazendo com que a máquina toda se movimente. Então, gera renda, emprego gera renda, que por sua vez gera consumo, que por sua vez gera tributo, que por sua vez volta para o Estado, e essa é um processo que se retroalimenta. Então, vamos fomentar esse tipo de ideia. Concluindo a explicação inicial da grande mídia aqui do Estado, eu não estou preocupado em regularizar o AGA. E também não estou preocupado com esse sendo o salvador da lavoura. Não vai ser o S para salvar a lavoura. Mas, com certeza, é uma ferramenta. É uma mudança de paradigma dessa economia, deste novo governo, que simplifica processos e permite que você, empreendedor, corra risco. Eu vou correr risco com o meu capital, verdade. Mas, em contrapartida, eu vou estar fomentando o meu município.
a minha localidade. Só antes do Roberto falar, a nossa produção deixou pronto aí, nós temos por escrito o site mencionado antes, então para quem quiser acompanhar, tá aí www.ibesc.com.br. Perfeito. Né? Tá ali Obrigado. todas as informações detalhadas, muitas coisas que nós estamos falando ali também tem um detalhamento, tenho certeza. Então ibesc.com.br. Roberto. Perfeito. Eu queria fazer uma colocação que anteriormente aqui a gente já havia se referido à qualidade do crédito, né? E o Márcio acabou de falar ali. Ele disse que a padaria lá, ele queria comprar o forno e foi tão bem atendido que já queria mudar a fachada, né? E aí o Márcio disse, não, primeiro vamos organizar e depois vamos à fachada. Se ele vai procurar numa outra instituição de crédito normal, é possível até que o banqueiro diga o seguinte, não, faz a fachada. A fachada, em tese, vai atrair mais clientes, mas ele está com o forno com problema lá. O forno dele não aquece o suficiente para fazer aquele pão tão necessário, tão saboroso que a população quer. Ou seja, acaba prestando um desserviço, que tu comentava isso inicialmente quando a gente começou o programa aqui, né? Então, essa é a qualidade que o empresário de ESC vai levar. E para complementar, Macalossi, essa questão do agiota, né? Hoje tem muitos municípios que só tem o agiota lá para atender. Então nós não estamos regularizando muito antes, pelo contrário. O nosso serviço vai vir para afastar esse tipo de serviço ilegal. Com certeza. Nós vamos levar qualidade de novo, vamos levar qualidade com um custo menor para o empresário. Nós vamos ser talvez o único agente legal daquele município. Com certeza, sim. Outra mensagem que chega aqui é uma pergunta, na verdade. Eu não sei se os nossos convidados sabem responder. Uma época atrás, a Prefeitura de Porto Alegre tinha um banco, que se bem lembro, chamava de Porto do Sol. Sabem onde foi parar? Vocês têm conhecimento? Sim. Foi eclipsado. Desapareceu. É uma cooperativa de crédito, na verdade. Isso, né? Era uma cooperativa de crédito dos funcionários da Prefeitura. Me parece que ainda está ativa aí. Pelo que eu sei, ainda está ativa, mas com um movimento pequeno. Né? Se eu não me engano, o presidente dessa cooperativa também era presidente Aí está uma boa pergunta que eu formulo em cima disso. Qual que é a diferença entre essa modalidade que se cria com a legislação complementar e as cooperativas de crédito? Enorme. Enorme. Primeiro que a cooperativa de crédito ela precisa de todo um processo Bacen para aprovação. Tá? Esse processo, por evidente, necessário, né? Ele é um processo muito complexo de análise e de aprovação. E a cooperativa, os cooperados são sócios, são vários investidores que entram no projeto da cooperativa. A ESC, ela não precisa de autorização Bacen, mas a diferença crucial, fundamental, para a preservação da poupança popular, que é aquilo que eu falei agora há pouco da captação. O banco capta de todo mundo e empresta para poucos. A ESC não pode captar. Né? Cooperativa de crédito, ela capta. A ESC, ela não capta. Só os recursos que ela mesma Só o que ela tem no bolso. E quando, por favor, fica à vontade. Mas só para completar, então, quando tu chega para abrir lá uma conta com a gente numa cooperativa, de imediato tu já tem que comprar uma cota. É isso que eu ia dizer. Na ESC tu não tem nada disso. Cada correntista é sócio, então ele compra uma cota capital, que é um valor que fica lá investido, dá proporcionalidade, até também participa dos rendimentos. Tem algumas particularidades, mas está mais perto de uma instituição financeira do que para uma ESC. Muito bem. Veja você, voltando para a simplicidade. Quem pode ser ESC hoje? Talvez o telespectador tenha essa dúvida. Hoje, para ser ESC, você pode estruturar a sua ESC numa das três modalidades, como empresário individual, como empresário de responsabilidade limitada EIRELI ou uma sociedade limitada. Não se admitirá a forma de SA, porque a ESC não pode fazer nenhum tipo de captação. Então, qualquer das três Só para esclarecer, a SA, que é a Sociedade Anônima, ela é aquela que permite você ter emissão de debêntures e captação do mercado. Então é por isso que ela acaba ficando de fora desse critério. Você tem ali acionistas, você tem diversas pessoas que investem. A SA tem duas modalidades. Ela tem o capital aberto, que é essas grandes que colocam suas ações na Bolsa de Valores para serem adquiridas pelo mercado, e a capital fechado, que tem os regramentos próximos, mas não tem ações na Bolsa de Valores. Mas, de qualquer maneira, elas podem emitir e captar recursos. Então, muito possivelmente, seja por isso que elas não podem ser constituídas como uma ESC. Né? Perfeito. E uma pergunta aí, não sei se apareceu. Eu tenho recurso próprio e eu quero investir numa ESC. Eu ia fazer essa pergunta. Qual o caminho? Monta uma. Eu posso?
Eu tenho 500 mil guardado. Pode montar uma ESC. Eu por conta própria. Nas Vai três- ser o meu trabalho, agora vai ser Nas 3 agenciador modalidades aí. que o Márcio falou. Eu quero investir numa ESC e não quero ser um empresário individual. Eu sou amigo do Diogo tem uma ESC lá e eu quero investir na ESC dele. Como é que eu faço? Entro de sócio. Tá? Não pode haver nenhum tipo de captação, por isso que foi muito importante falar, nem direta nem indireta. É aquela velha história. A minha avó lá, que está lá em Nova Roma do Sul, ela tem 5 milhões de reais lá guardado embaixo do colchão, ela vai me emprestar e eu vou montar uma ESC. Isso não existe. Não. Ela entra de sócio. Ela teria que ser. Ela teria que ser entra, a ESC. eu entro de sócio. Para esclarecer as modalidades que o Márcio falou. Mas qualquer pessoa que tenha recursos acumulados pode constituir uma ESC. Aí que tá. Pessoa As física. modalidades são assim, ó, é o empresário individual, que é a antiga firma individual. A pessoa sozinha vai lá e constitui um CNPJ e atua. Aqui na ESC, o regramento é que tem que ser atividade específica, não pode fazer outra coisa junto. Coisa que as sociedades comuns podem. Pode abrir uma padaria e dar consultoria de informática, numa modalidade comum. Aqui na ESC só tem que trabalhar com atividade prevista na lei complementar, que são essas que foram citadas aqui. Financiamento e desconto de títulos. Que é a questão da concessão desses recursos. Aí, empresário individual, EIRELI, empresa individual limitada, que é como se fosse uma sociedade, mas de uma pessoa só. Ou uma sociedade de 2 pessoas. São as 3 possibilidades de constituição de empresa que o investidor com recursos tem que adotar para constituir a sua ESC. Perfeito. Quem é que regula a constituição da ESC? O registro é feito como as demais empresas na junta comercial. Não tem nenhum tipo de restrição, assim, além dessas que foram mencionadas. As restrições é justamente atividade única, recurso próprio, e aí a questão de tributação tem umas especificidades que a lei complementar está trazendo em relação ao imposto de renda e contribuição social. No mais, segue a mesma estrutura e obrigações das demais empresas. Ela tem, uma vez constituída de forma, uma dessas 3 modalidades, ela tem obrigações operacionais. Ela deve atender a requisitos que a lei impõe. Dentro dos requisitos que a lei impõe lá, operar com capital integralizado, ou seja, ter o capital de operação mesmo que você integralizou no momento da Constituição. Ela define com quem você pode operar, ou seja, ela te dá os destinatários que poderiam ser usuários do recurso. Ela não pode, no nome dela, constar qualquer indicativo de banco, ou de financeira, ou de qualquer agente regulado. Tem que ser ESC, empresa simples de crédito, e o nome fantasia que ela for adotar. O objeto social específico, ela não pode fazer nada mais do que aquilo que está previsto na lei. Todas as operações, e aí eu penso muito que aqui em relação da hipossuficiência da outra parte, ou da possibilidade de não haver cláusula que não seja transparente, nós temos que ter, toda vez que contratar, o contrato, a contraparte deve ser entregue para o tomador, e aí eu acho que tem que fazer prova disso, tem que ter um termo de entrega. Você é meu cliente, você contratou comigo, você vai ter um contrato com espelho, valor tomado, prazo, remuneração definida, e você recebe uma contravia do contrato, deve fazer aquela questão que tu observaste, crédito diretamente na conta do tomador. Se o Guilherme é meu cliente, eu só posso depositar o dinheiro na tua conta. E sair da tua conta. E tem que ser da minha conta. Eu não posso depositar em conta de terceiro. E aí o Alexandre falou... Uma pergunta importante. Como é que a pessoa que vai ser proprietário de uma ESC, ele vai se reportar para o fisco? Ele vai cumprir as mesmas obrigações acessórias e porque vão ser várias movimentações financeiras, né? E eu acho que é uma coisa que a Receita Federal vai ter bastante atenção em observar, né? Excelente sua colocação, que me dá uma oportunidade de esclarecer uma situação que eu queria falar. Bom, as obrigações acessórias cumpridas são as mesmas das empresas que não são optantes pelo Simples Nacional, porque a ESC não pode optar por esse modelo. Então, ela vai cumprir lá com a obrigação do projeto SPED, que é o ECD, o SPED, o FD Contribuições, vai cumprir com todas as obrigações que tem previsão já para as empresas atuais. Só que tem um ingrediente que muitas vezes passa desapercebido. Conforme o Márcio falou, que o crédito sai da ESC e vai para o valor, quer dizer, o débito, né? O valor sai da conta bancária da ESC e vai para a conta bancária do tomador, do microempresário, do pequeno empresário. Essa movimentação ela é monitorada,
Porque os bancos hoje informam para a Receita Federal uma obrigação acessória chamada e-financeira. Essa e-financeira informa qualquer valor acima de R$2.000 para CPF, que não é o caso, e R$6.000 no mês. Tudo que circulou acima de R$6.000 no mês em qualquer CNPJ, o banco declara para a Receita Federal. Então, é muito possível que todas as movimentações de ESC, salvo algumas exceções de valores pequenos que não se acumulam, estejam sendo informadas na Receita Federal. Então, isso é uma coisa importante, porque a ESC, apesar de ter essa facilitação de conceder o crédito, ela tem uma série de obrigações e amarras que dão uma segurança, porque não é assim, eu quero emprestar, eu vou lá emprestar. Não. Tem que ter a ESC constituída, tem que ter o contrato entre as partes, tem que sair dinheiro de um banco e entrar no outro, e tudo isso é monitorado com obrigações entregues à Não dá para ser um Federal. aventureiro nessa Não, história. não tem como. Não, é para profissional. Não, até É porque a lei cria 8 tipos penais diferentes. Ela tem o crime de descumprimento e elenca quais são os tipos penais. E gera uma punição, lá, uma previsão de pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então, veja, a gente tem algumas amarras e algumas observâncias que não poderão ser desatendidas ou relativizadas no exercício da atividade da ESC. Que isso até, sabe, Macalós, Estão isso aí para nós é importante. Estão perguntando aqui se a ESC vai trabalhar com um banco. Só Obrigatoriamente. para intermediação do recurso passar de uma conta para outra. O banco não vai determinar quanto vai ser emprestado, qual é a taxa de juros. Tudo isso daí é de acordo com o contrato que vai ser firmado entre a ESC e o MEI. É só o meio. Perfeito. É só o meio. Excelente. O banco é o instrumento pelo qual a ESC e o MEI vão repassar recursos um para o outro. Eu já vou te responder uma outra pergunta em cima disso. Tá? A ESC não poderá fazer operações de crédito, não poderá ter cheque especial e não poderá senão ter é financiamento, né? operação de desconto da sua carteira. Porque é captação de recursos. Isso, não pode captar de forma alguma. Nem do sistema financeiro, nem da economia popular. Então, isso foi uma oportuníssima a pergunta. O banco vai ser um prestador de serviço. Nós estamos aqui, já por ocasião do sindicato, bem adiantado uma negociação com o Bradesco, para que o Bradesco venha sediar, que não sei se posso fazer o jabá, mas eu já fiz, possa sediar aí as Não, mas entidades de crédito. no sentido de esclarecimento, Acho que não sim, considero jabá. Perfeito. Eu estava falando das limitações, ia passar para o Alexandre, mas duas coisas que têm que ficar claras. Eu gostaria que tu falasse também sobre os 8 tipos penais que tu mencionaste. Esse eu vou passar para o jurídico, que o doutor Alexandre é quem tem Então tá. não só a competência, mas a maestria para trabalhar o assunto. Mas vou fazer duas observações. A ESC não pode ter filial, Perfeito. certo? E o empresário só pode ter uma ESC. Eu ia mencionar isso. Não pode ser sócio de outra ESC. Se eu tenho uma, eu não posso me associar a outra. Não pode. Em nenhum lugar do território nacional. Tá? E tem a limitação também da operação da própria ESC. A ESC só pode operar no município sede. Montei uma ESC em Porto Alegre. Eu posso operar em Porto Alegre e nos municípios limítrofes. Eu estou em Porto Alegre, quero operar com esteio, não posso. Né? Só Canoas. E por que essa restrição de município? Bom, eu dei uma palestra, eu acho que foi a primeira palestra que Porque foi... vamos lá, aqui em Porto Alegre é bem provável que nós tenhamos Várias. vários. Vamos pegar lá Antagorda. Antagorda. Vai ter talvez um. As pessoas não vão ficar reféns daquele, não se dá um monopólio para algum. Tem a limítrofe de Antagorda. Tem outro município limítrofe que vai poder operar em Antagorda. Antagorda não vai poder operar lá com Lajeado, mas vai poder operar com seus municípios limítrofes. E os limítrofes e vice-versa. Lembrando o seguinte, tem um dado bem interessante lá atrás, viu, Guilherme? Quando a gente fez o desenho da concentração bancária, e a gente mostrou ali, apontou no estudo superficial, mas era um estudo do número de agências bancárias do Brasil, mostrando a concentração somente em mercados relevantes. Então nós temos um número que eu não me atreveria a dizer agora, por não me lembrar, um número grande de municípios no Brasil que nós temos apenas correspondente bancário atendendo. Mas com certeza eu devo ter uma empresa de factoring lá no município ou no seu município limítrofe. E nós temos aí alguns municípios também que só tem uma cooperativa de crédito, uma agência, um posto de uma cooperativa de crédito. Então, o objetivo é deixá-la, e eu ia falar agora na palestra que eu iniciei com o slide, com um bonsai. A alusão Bonsai? de um bonsai. Uma empresa, uma coisa que nasce pequenininha e a gente vai cortando dia a dia as folhinhas para mantê-la pequenininha. Né? O município limítrofe é o faturamento, é a pequena operação e com relação, não sei se já, com relação aos crimes, né? Para o pessoal que, isso aqui é barbado, não é. Só complementando o que o Diogo falou, além do e-financeira,
os bancos também informam o cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional. Hoje, o sistema de rastreamento do Bacen talvez seja um dos melhores do mundo, tanto é que o sistema é apelidado de HAL. Aquele computador lá do 2001, o ano em Odisseia no Espaço, 2010... Mas aquele lá era meu assassino, aquele computador. É o espírito, era um Eu não sei se o espírito do Bacen também não segue, mas enfim, uma brincadeira. Então, ele rastreia e mapeia, tá, em tempo real tudo que entra e que sai, e essa limitação da ESC tem que ser feita dentro da caixinha, por quê? Aqui dentro da prevenção e combate à lavagem de dinheiro, a regra macro do sistema de PLD. COAF entra nisso? Siga o dinheiro. COAF entra nisso? Ainda não. Ainda não. Em que pese a lei, ela tenha colocado a empresa simples de crédito já como uma pessoa obrigada no sistema administrativo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, na 9613, o COAF não tem, e não sei se será ele ainda tem essa decisão a ser tomada, o órgão a baixar as resoluções específicas para a ESC. Uma pergunta antes de nós irmos para o nosso intervalo, uma pergunta do nosso telespectador aqui. Vamos ver quem é que manda a pergunta. A Lilian. Ela pergunta o seguinte: boa noite. Falando na íntegra, quais são os benefícios esperados para as ME e EPP, principalmente na questão de juros? Vamos lá. Eu acho que um primeiro benefício é a disponibilidade de crédito. Que hoje, pelo exemplo que foi trazido aqui de um próprio MEI, não tem crédito disponível. Segundo, é reduzir o spread bancário, ter operações mais baratas do ponto de vista do custo dela. Sim. Terceiro, e aí me parece que é a vocação do legislador, tá? É instrumentalizar que cada empreendedor coloque seu capital disponível a risco próprio, incrementando renda, incrementando negócio e investindo no pequeno poupador no crédito olho no olho. Aliás, essa era a ideia do AFIF, quando ele incubou a ideia de trazer, ele sempre falou, a minha visão de crédito é você olhar no olho de quem está tomando. Então, para mim, passariam por esses três meandros aí, inicialmente em relação à oportunidade. Ter crédito para quem não possui hoje, custos mais baixos que os definidos pelo sistema financeiro e a ausência de reciprocidade. Outra, a ausência de reciprocidade. O ESC não pode cobrar absolutamente nada mais do seu tomador, do seu cliente, do que os juros contratados. É crime cobrar qualquer outra rúbrica, taxa, tarifa ou qualquer outro... Digamos que o cara tu vai pagar os juros aí, mas tu vai me dar mais um por fora. Não vai. Crime. Não pode. Não, nem por fora, pode ser por por dentro, dentro, qualquer até por tipo dentro. de taxa. Qualquer tipo de taxa. Taxa e tarifa. Bom saber, né? Tarifa. É bom saber, né? Muito bem, nós vamos fazer intervalo, nós voltamos em seguida aqui no Cruzando as Conversas. Nós estamos falando aqui sobre empresas simples de crédito. Agradecemos aí as manifestações do nosso público. Tem mais mensagens, nós vamos ler na sequência. Nós estamos aqui debatendo sobre esse tema que é bastante importante e nós voltamos daqui a pouco na RDC TV. Como já é tradição desse programa, nós continuamos debatendo aqui, conversando sobre outros assuntos no intervalo. O Cruzando as Conversas sempre causa esse efeito. Aliás, às vezes nós continuamos debatendo depois que o programa termina. Esses dias nós ficamos mais 20 minutos ali fora falando sobre o assunto. Nós devíamos até fazer uma edição assim que se estenda para os bastidores, né? O Cruzando as Conversas, canais 24 e 524 da NET, também pelas redes sociais. Você pode participar mandando a sua mensagem pelo Facebook ou pelo WhatsApp. A sua interatividade é muito importante. Nós temos aqui na mesa hoje conosco o Alexandre Neves, que é advogado, membro do Instituto dos Profissionais de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo, sócio fundador da Neves Rio Grande do Sul, que é o Alexandre Neves, também o contador e consultor tributário Diogo Chamum, o presidente do Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil, Factoring do Rio Grande do Sul, sócio da primeira S do Rio Grande do Sul, Márcio Aguilar, e o presidente do Instituto Brasileiro de Empresas Simples de Crédito, Roberto Pereira. Nós recebemos aqui a mensagem, a pergunta é sobre este evento da ESC, quem é que pode participar e se vai ter aqui em Porto Alegre. Sim, é importante a pergunta. Primeiro, a gente até agradece a participação do espectador, né? Então, nós vamos fazer na Arena. Vai ser Do Grêmio. Na Arena do Grêmio. Então inclusive, vai ser campeão. Os colorados podem se inscreverem também, né? Não é restrito aos gremistas, né? 40 mil vagas? Não chega a tudo isso, né? Mas lá tem um teatro muito bom lá.
E, inclusive, a gente já está com as inscrições abertas, enfim, no site que nós falamos anteriormente, mas qualquer pessoa, qualquer investidor, independente de ser do setor de factoring ou não, ou de fundos, enfim, né, ele pode se inscrever, são muito bem-vindos lá. Muito bem. Lembrando, sempre no site ali tem os detalhes, né? Exatamente. sesc.com.br. ibesc.com.br. Ibesc, não? ibesc.com.br. Nosso apresentador desinformado, esse, né? Não, mas acontece. Nosso sindicato é apoiador do evento, nós debatemos bastante o formato do evento e chegamos à conclusão de que nós deveríamos trazer para os interessados um evento técnico, né? Apresentando a lei, apresentando a ESC, apresentando sistemas, apresentando a estrutura de regulação. Só existe um registrador no Brasil hoje preparado para fazer o registro das operações. Então, é um evento que vai permitir a solução completa, não é, Roberto? Perfeito. A nossa estrutura de representação sindical está apoiando para que o empreendedor chegue lá e saia com a solução pronta. Bom, eu vou sair daqui com a assessoria tributária, com a assessoria jurídica, com o sistema, com o registro. Essa é a finalidade que nós trazemos esse evento para cá. Vai ser um grande momento, sabe, Macalossi, para aquele que conhece e também para aquele que não conhece sobre esse assunto, né? Porque nós vamos ter a possibilidade de interagir com o palestrante, inclusive em momentos, nós vamos ter um período ali de intervalo de 2 horas, né? Então essas pessoas vão ter a condição de interagir com o contabilista, pessoalmente tirar suas dúvidas. É um evento de fato para esclarecer. Tu pode sair de lá com a tua estrutura bem encaminhada para se montar uma ESC. Um outro comentário que chegou aqui, eu não sei se cabe, do Walter, comentário aqui que chega. Ele pergunta o seguinte: eu gostaria que me explicassem como as lojas e comércio na Gal Malcolm e Rua Presidente Roosevelt, com aluguéis caros, são empresas MEI, se não fornecem nota fiscal. Não sei se cabe aqui para o debate essa pergunta. A única questão que a gente pode falar do MEI é que ele tem uma limitação de faturamento. O resto, aí a gente tem que ficar tateando porque não tem os dados, mas é R$81 mil por ano. Mas ele continua sendo obrigado a emitir uma nota. Ali aumentou de 60 para 81. Mas lembrando que o nosso público não é só o MEI, é a empresa de pequeno porte. Sim, o MEI aquele que tem um faturamento de até 4.800 anos. Tá? Nós temos falando muito do MEI, porque 85% das novas empresas de 2017 são MEIs. Né? Então é um mercado pujante. Eu acho que são 8 milhões de MEIs. Na verdade, um número muito expressivo. Na verdade, o estouro do MEI se deu em virtude do desemprego. Né? Muita gente que buscou a formalização através... A origem do MEI, Guilherme, foi para tirar da informalidade essas pessoas que cumpriam alguma tarefa na informalidade, costureiro, borracheiro, nesse sentido. Aí tomou uma proporção muito grande. E o governo federal abraçou isso de uma forma como uma bandeira, né? Então acabou mas é que tendo não tem alternativa. muito forte. Não tem alternativa. Né? O MEI ele representa um custo trabalhista infinitesimal se comparado ao CLT. Né? Mas tem que ter cuidado, porque a legislação trabalhista não mudou. O fato de ter exclusividade, subordinação e ser MEI não descaracteriza o vínculo trabalhista, tem que ter cuidado quanto a isso, né? É que o MEI é o autônomo mesmo. Mas o pessoal acaba utilizando dessa forma. Cuidado com a pejotização. Exatamente. Veja que interessante. Hoje o Uber, o motorista de Uber, geralmente ele tem uma MEI constituída. Ou não tem nada. Não, aquele que tem uma MEI, hipoteticamente, né? Que hoje acaba tendo que locar um veículo para fazer transporte e não tem rate necessário para tomar esse recurso do sistema financeiro. Ele pode ter um relacionamento com um garagista, que por sua vez pode ter uma ESC, que por sua vez poderá financiar esse veículo com alienação fiduciária. Sim, ou seja, é muito grande o espectro de negócio que pode nascer dessa relação da ESC com o tomador, o usuário, MEI, EPP ou microempresa. Márcio, uma pergunta técnica. Esse teu exemplo é excelente. Então, o motorista de aplicativo ele tem um MEI e quer adquirir um veículo. Ele tem um limite de faturamento, né? Menos de 7 mil por mês. E o veículo, uns 40 mil? 40 mil. E aí, então, se alongaria uma negociação a ponto de caber dentro desse orçamento mensal. Só para explicar aqui para o nosso telespectador, se ele tem conhecimento de alguma empresa que faça sonegação fiscal, que ele faça o encaminhamento da sua denúncia ao órgão competente. Exatamente. O programa não pode se comprometer a ficar divulgando esse tipo de coisa ou fazendo ilação, porque, inclusive, pode ser alvo de um processo. Então, é o que nós recomendamos. Se tem alguém fazendo sonegação fiscal, se o senhor conhece, o senhor
se imuna aí dos fatos e faça a denúncia, que eu acho que a autoridade competente vai ter interesse de investigar. Por isso é Independente, independente A nota fiscal do gaúcha. independente do porte do estabelecimento comercial que tu comprou, ele é obrigado a emitir dar uma nota fiscal. Independente, e por isso é da Mas importância sabe que da não nota existe, fiscal. o brasileiro não tem a tradição de nem dar nem exigir nota fiscal. Eu né? peço nota sempre. Ele tem vergonha de pedir nota fiscal. Tem certeza? Ele tem vergonha. Ele tem vergonha. Ele acha ultrajar a contraparte pedindo a nota. Aliás, Quando tu vai nos podia dar Estados outro Unidos, programa. lá nos Estados Unidos não tem alternativa. Não é Não, uma questão de pedir. não, eles Mas te não, dão a mas nota não fiscal. deveria pedir nota, é uma obrigação. Não, é uma da obrigação, empresa, é automático. tem que pedir. É automático. E dá pano para manga também para a gente falar aqui sobre o tratamento do consumidor no Brasil. Ontem eu estive num evento do IASP, tratando sobre as súmulas do direito bancário, né, aplicadas aí. E o foco foi o porquê que o sistema de atendimento ao cliente no Brasil teve que ser objeto de lei, de regulação. E o palestrante falou que é irracível. Como que o Brasil tem Código de Defesa do Consumidor? O consumidor fora do Brasil é sagrado. Né? Aqui no Brasil ele tem que provar. Né? O consumidor, por exemplo, entrando aqui no assunto da ESC, o fato da ESC ter que provar que entregou uma cópia do contrato pode parecer um absurdo. Mas eu posso te falar, a Neves, meu escritório, teve uma carga de processos na área de direito bancário, e eu acho que o Estado teve, o Brasil teve, os bancos sofreram demandas judiciais por não mostrar o contrato, por não ter o contrato. O que beira um absurdo, né? Um volume razoável de demandas para exibir documento. O que na ESC, inclusive, se não for entregue, é crime. É crime. É crime. Eu tenho que provar que eu entreguei a via do contrato. Assim como tem que frisar também a proibição de cobrar tarifa. Hoje a gente sabe que o banco ganha mais dinheiro cobrando tarifa do que emprestando dinheiro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês quatro que eu acho que é importante nesse sentido. Já que a ESC, ela de alguma maneira, ela gera um tipo de alternativa para empreendedores, para pequenos e microempreendedores, não há a expectativa ou o temor de que os bancos criem categorias que possam eventualmente concorrer com as ESCs? Eu acho que é possível. Dependendo do sucesso que elas venham a ter? Eu acho que seria muito E é razoável. natural que isso É aconteça. razoável. E quem ganharia com isso? Mais mercado. uma vez é o tomador, é o mercado. Mercado. Eu acho muito razoável. Vou fazer uma analogia da produção de cerveja antes das microcervejarias e depois das microcervejarias, em termos de Brasil. Tá? Eu não tenho o dado correto, mas parece que se produziu ano passado foi a mesma produção de 2010. Tamanha foi a expansão da microcervejaria em diversos estados da federação. A ESC vai ter um tempo de maturação, vai crescer e lá na frente ela vai possivelmente impor uma redução do spread bancário e a adoção de alternativas para o sistema financeiro para chegar nesse pequeno empreendedor, que eu acho que é uma grande malha tomadora de recursos. Nós falamos dos tipos penais, enfim, a gente não concluiu, vou te dar os 8 tipos penais que a lei prevê, Perfeito. rapidamente. Eu tá? acho que é importante. Ela prevê como crime de descumprimento, com pena de reclusão de 1 a 4 anos, operar fora dos limites, ou seja, operar fora dos limites da municipalidade e dos municípios limítrofes, realizar outros contratos que não os previstos, operar com outras contrapartes que não as previstas, usar recurso de terceiro direta ou indiretamente, captar recurso de terceiro, ultrapassar os limites da operação versus capital realizado ou integralizado, operar com entes públicos como cliente, não pode ter ente público como cliente na operação de ESC, e não entregar a contravia, a via para a contraparte. Isso é um tipo penal específico do artigo 9. Perfeito. Então veja, é simples, mas ela tem as suas complexidades que deveriam ser observadas pelo empreendedor. Não é o samba do crioulo doido, então não é a liberação da agiotagem, conforme preconizam as vozes pouco entendidas acerca do assunto. Só o nosso telespectador aqui manda um esclarecimento, ele diz que trabalha com sistema de nota fiscal eletrônica e essas empresas aí que supostamente estariam fazendo isso, trabalham com somas vultuosas, apesar de serem MEI. Ficam sem obrigatoriedade da NFCE e com isso não fornecem hipótese nenhuma qualquer tipo de nota fiscal eletrônica. Então, bom, se tu trabalha com isso, então tu tem aí as ferramentas necessárias para até mesmo fazer esse tipo de... Eu acho que ele está fazendo uma queixa que muitos não se oficializam como empresa, ficam no meio e acabam não o contratando para emitir a nota fiscal. Mas eu acho que aí sabe por quê? Só vou dizer por que isso acontece. Porque quando tu chega ao limite, digamos, R$81 mil como MEI,
O teu próximo ponto é de ser um pequeno empresário, né? Ser uma empresa do ciclo. Aí, quer dizer, tu vai de uma coisa que tu tem até a capacidade de gerenciar para uma coisa que talvez tu não tenha. Então, as pessoas acabam se escondendo no meio, né? Não emitindo nota fiscal, tomando serviços que depois não são oferecidos. Por quê? Porque tu faz do MEI para o pequeno empresário, tem um gap muito grande. Sim, é um Entendeu? degrau muito grande. Né? Daquele cara que está prestando um serviço pontual, mesmo que contínuo, para um empresário. Um pequeno empresário, mas um empresário. Né? Mas Veja que a ESC não vai operar na informalidade. Com certeza. A ESC ela tem que operar com os tomadores definidos da lei e tem que depositar o recurso na conta corrente do tomador. E depois vai ter que fazer a informação fiscal dentro do SPED. E tem mais 2 tipos que eu deixei de esclarecer, que é cobrar tarifas é crime também e pagar ou receber recursos de terceiros. Pagar na conta de terceiros ou receber de terceiros que não seja tomador. Perfeito. E até, o Márcio, só fazendo um esclarecimento, quando a gente fala depositar, na verdade é uma transferência eletrônica, né? Isso. E até, inclusive, a gente estava reunido com uns empresários um dia desses e eles perguntavam o seguinte: hoje nós estamos começando essa operação de ESC, então são poucos municípios que ainda estão sendo implantados essas ESCs, né? Mas eu imagino que num período de 6 meses a gente já vai ter muitos municípios sediando as ESCs. E o IBESC está imbuído no sentido de poder informar essas pessoas. Então, nós estamos estruturando o nosso site para brevemente, quando alguém do município quiser fazer uma pesquisa, se tem ESC ou até em cidades limítrofes ao município dele, ele vai poder acessar o nosso site com o CEP dele e ele vai dizer qual é a ESC mais próxima que possa operar com ele. Isso aí, em breve, nós já vamos estar operando com essa sistematização. Daqui a pouco até um aplicativo. Tem um aplicativo. Nós temos aí muitas ideias. Muita coisa que dá para fazer, né? Muita coisa para fazer. Muito bem. Minha gente, olha, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês 4 aqui no programa e eu deixo 10 segundos de despedida para cada um, porque nós estamos no minuto final do programa. Tá bem? Alexandre, obrigado. Agradeço aí a todos, a mesa, a oportunidade e esse é o momento, é o tema do dia, tá na hora, tá na voga. Nós temos aí que quebrar a hegemonia bancária e facilitar o acesso ao crédito para o pequeno. Muito bem. Márcio, muito obrigado. Agradecer o teu convite, o tempo que você dispensou para que nós pudéssemos falar um pouquinho sobre essa ferramenta e dizer que o Sindicato das Empresas de Factoring estão preparados, está preparado para receber essa nova categoria econômica. E enquanto empresário, acredito que a gente vai ter um grande caminho pela frente aí nessa nova atividade. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Diogo, muito obrigado. Também agradecer o convite, a oportunidade e acho que nós como formadores de opinião, a gente tem que chegar essa informação para os pequenos e microempresários para poder alavancar cada vez mais a economia, lembrando que eles são responsáveis, nós, por 54% dos empregos no Brasil. Então, uma oportunidade importante. Muito bem. Roberto, muito obrigado. Igualmente aos demais, obrigado. Foi uma noite muito prazerosa, noite para a gente poder levar esclarecimentos e também aprender, né? E aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de novamente falar sobre o evento que nós vamos fazer na Arena do Grêmio no dia 19/7/2019. Né? Os ingressos estão com preços mais acessíveis até o dia 28 do mês 6. Pode pagar com depósito em conta do Instituto e também no seu cartão de crédito. Muito obrigado. Muito obrigado e eu gostaria de agradecer novamente a Ana por ter nos oferecido essa pauta que eu acredito ser muito importante e que não é muito abordada, apesar de ela ser fundamental, principalmente no ambiente de negócios como esse, que está extremamente retraído. Então, é uma oportunidade para que as pessoas compreendam, entendam e saibam o que está se passando, quais são as inovações legislativas. Espero que tenham gostado, espero que tenham conseguido pegar alguma informação que lhes fosse útil. Acho que pelo volume aqui de mensagens que recebemos foi bastante positivo e nós agradecemos novamente aos nossos debatedores, que não foi bem um debate, foi mais uma análise em relação à legislação. Uma boa noite a todos. Voltamos amanhã a partir das 22h30 na RDC-TV. Boa noite.
Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.